Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live da quarta-feira. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o caso clínico que foi colocado durante o dia. Esse caso clínico a gente colocou assim, que é uma coisa que eu acho que talvez seja bem comum e bem inespecífico para o dermatologista ou para o médico em geral. Como é que vai começar a raciocinar a partir daquelas lesões eritematosas? Quem não deu uma olhadinha no quiz hoje, aproveita para dar uma olhadinha para poder depois entender o que a gente vai conversar hoje. Então, quando chega um paciente no nosso consultório, somente uma mulher do sexo feminino, e ela jovem, e ela chega com lesões eritematosas, uma das primeiras condutas da gente é avaliar que tipo de lesão elementar ela tem, se é pápula, se é vesícula, se é mácula, e se essas lesões eritematosas estão localizadas em áreas fotoexpostas ou não. Nossa segunda grande questão no exame físico e na anamnese da paciente é perguntar os sintomas dessa lesão. Então, várias pessoas hoje durante o quiz ficaram perguntando se doía. E aí, o sintoma mais comum da pele, todo mundo sabe, que é o prurido. E essa lesão da paciente de hoje coçava muito. Então, lesões que eram pápulas e placas eritematosas, localizadas na região do ombro, no tronco superior, principalmente no dorso superior, poderia também ser no V do decote, e que também acometeu, no caso dessa paciente, o rosto, a gente tem que pensar que a gente pode estar diante de alguma doença que possa ser uma fotodermatose, não é verdade? Alguém pensa em que tipo de fotodermatose poderia ser? Se vocês quiserem colocar aqui, pessoal, a possibilidade diagnóstica, hoje só 2 pessoas acertaram, mas se alguém quiser colocar, então, diante de uma paciente jovem do sexo feminino, com pápulas e placas em áreas fotoexpostas muito pruriginosas, a gente tem que pensar na fotodermatose mais comum. E a fotodermatose mais comum é a erupção polimorfa à luz, que era o nosso diagnóstico de hoje. E aí hoje a nossa live vai ser toda conversando sobre eritema polimorfa à luz, tá certo? A gente vai, não sei se algum de vocês já atenderam um paciente com esse diagnóstico, né? Quem é R1 talvez não, mas quem já é dermato sim, com certeza. A gente sempre vai pensar e sempre vai lembrar dos diagnósticos diferenciais, porque muitas vezes a gente pensa que é lúpus, muitas vezes a gente está diante de achando que é um eritema multiforme, uma síndrome de Sweet. E aí a anamnese ajuda bastante a gente começar a tentar entender. E aí, qual é a primeira coisa dessa paciente? É uma paciente jovem. Então, é uma paciente jovem que disse que mais ou menos em janeiro ela começou a perceber essas lesões. E essas lesões não duraram tanto tempo. Então, nossa primeira grande questão é saber quando aparece a erupção polimorfa à luz. Então, ela é uma doença sazonal. Ela é uma doença que o paciente, quando a gente faz a anamnese, a gente pergunta, você já teve isso antes? O ano passado você teve? Ou é a primeira vez? Então, mulher do sexo feminino, obviamente, e jovem, é como se fosse o fenótipo mais comum, né, em relação à epidemiologia para a erupção polimorfa à luz. E aí, a erupção polimorfa à luz, caracteristicamente, acontece muito mais nos climas temperados, em que existem as 4 estações do ano. Ou seja, em que existe diferença em vários meses da incidência solar naquele local. Essa região equatorial, ela não é uma região que a gente diagnostique tanto a erupção polimorfa à luz, porque o paciente já tem uma exposição crônica e quase constante à luz solar. Mas os climas temperados, a gente sempre vai se preocupar quando a gente atende paciente de São Paulo, quando a gente atende paciente de Minas Gerais, a gente vai começar a se preocupar se a gente não está diante de um paciente, de uma mulher principalmente, que está com a erupção polimorfa à luz. E em relação à sazonalidade, é uma patologia que vai começar a aparecer na primavera até o início do verão. Então, muita gente, às vezes até cai questão de prova, sabe, do TED e tudo.
A erupção polimorfa luz, ela não é para ocorrer no final do verão, porque o paciente já fez uma exposição e já teve uma constância maior de exposição de raios ultravioletas. Mas sim, ela é uma doença que ela pode aparecer na primavera, quando a incidência começa a aumentar, e no início do verão. Combinado? E às vezes o paciente fala, ano passado eu tive a mesma coisa. Você tenta definir qual foi o mês, você começa a perceber que essas recidivas estão relacionadas com alguma sazonalidade, tá certo? Então, placas, pápulas, eritematosas, muito pruriginosas. O pessoal é muito pruriginoso. Em áreas fotoexpostas, em mulher, a gente vai sempre buscar se tem alguma relação com sazonalidade, combinado? E como é que aparece? O paciente toma sol e aparece? Não. A erupção polimorfa luz pode, obviamente, ocorrer horas após a exposição. Então, o paciente foi fazer uma caminhada no sol, o paciente foi de férias para algum lugar, ele se expõe ao sol. Algumas horas ele pode ter a lesão, ou ele pode aparecer até dias após a exposição. E eu acho que é quando a gente tem mais dificuldade de conseguir fazer um nexo causal, ou do paciente até associar isso. Nos pacientes em que a exposição solar acontece e horas depois ele aparece, a gente até tem que fazer diagnóstico com urticária solar. E eu vou conversar com vocês já sobre urticária solar. Mas esse paciente que se expõe ao sol no final de semana e que na outra semana só ele apresenta essas pápulas e placas muito pruriginosas, é um pouquinho mais difícil para a gente poder pensar nessa possibilidade da erupção polimorfa luz. Mas, de conceito mesmo, pode ocorrer. E pode durar dias, um dia a lesão, até dias, e até, em alguns casos, ocasionalmente, podem ocorrer por semanas. Então, o paciente apresenta aquela lesão por 3, 4, 5 semanas, é como se fosse uma persistência dessas lesões eritematosas e muito pruriginosas. A faixa etária, normalmente, são nas primeiras 3 décadas de vida. Normalmente, no final da infância, para o adulto jovem, é quando normalmente ocorre a erupção polimorfa luz, tá certo, pessoal? E sexo feminino, como eu já tinha falado para vocês. Tirando a sazonalidade, a gente começa a pensar quais são as outras apresentações clínicas, porque não seria à toa que essa doença teria o nome, a palavra polimorfa. E aí, isso tem que fazer a gente sempre lembrar que a erupção polimorfa luz, ela pode se apresentar como pápulas eritematosas, como placas eritematosas, como pápulas e placas com vesículas, mas todas essas lesões são muito pruriginosas. Não é uma patologia que o paciente persiste muito com crosta, nem é uma patologia que deixa cicatriz. Se houver cicatriz, essa cicatriz na pele do paciente pode ser por escoriação, que são as erosões traumáticas. Ou seja, são lesões secundárias ao prurido, mas não da pápula e da placa. Quando ela involui, ela deixa uma mancha, uma cicatriz. Normalmente não deixa. E o próprio paciente, quando já é uma recidiva, como ele teve no ano passado, ele fala assim, no ano passado eu tive, depois sumiu sozinho e melhorou e não ficou marca. Mas sabe uma característica da erupção polimorfa luz? Ela tende a voltar no mesmo local. E aí, lembrando do diagnóstico diferencial com herpes e herpes zoster, porque a gente sempre memoriza como protótipo de doenças que o herpes é aquela doença que tende a voltar no mesmo local, né? Quando o paciente fica tendo crises. Mas aí vocês vão acrescentar no raciocínio sempre a erupção polimorfa luz, combinado? Até porque o herpes, em relação à sua sintomatologia, ele arde. Pode coçar? Pode, muito no início, mas ele arde e dá uma sensação de queimação. E a erupção polimorfa luz é essencialmente pruriginosa. Então, a gente vai entendendo que só na anamnese e no exame físico a gente já vai tendo apresentações de uma possibilidade de ser uma erupção polimorfa luz. Uma coisa que não é de jeito nenhum é que a erupção polimorfa luz ela não se apresenta com lesão em alvo. Então, se o paciente tem uma lesão em alvo, ou tem uma lesão que pode ter uma bolha no meio, um eritema com a bolha no meio, a gente vai pensar em 2 patologias quando a gente vê
uma lesão em alvo ou uma lesão com bolha, que é o próprio eritema polimorfo ou multiforme, e a segunda é o eritema pigmentar fixo. Mas a gente entende que essas patologias a gente já vê de forma muito mais frequente, e a gente consegue perceber que ela não parece. A erupção pigmentar fixa, ou eritema, ele deixa normalmente uma mácula residual que fica hipercrômica, na verdade, e ele arde, muito mais que coça. E o eritema multiforme, a gente tem lesões em alvo, que normalmente tem 3 áreas, e que gosta muito também de fazer lesão palmo-plantar, ok? O que não é comum para erupção polimorfalus. Uma coisa que às vezes é uma pegadinha de prova, que eu queria dizer para vocês, é que a erupção polimorfalus, ela acomete principalmente áreas fotoexpostas, e isso a gente consegue memorizar fácil. Mas ela não é muito comum no rosto. Eu coloquei até a foto da paciente no rosto, já para dificultar um pouquinho e para usar essa live como uma informação extra. Mas a erupção polimorfalus normalmente pega o tronco superior, normalmente o V do decote e o dorso superior. Pode pegar coxa, pode pegar pescoço, mas não é muito de pegar rosto, nem dorso das mãos. Justamente porque existe um fenômeno que é de uma enduração, de enduramento da pele pela exposição crônica à luz. Pode ocorrer? Pode, porque a gente viu no caso clínico de hoje, mas não é tão comum. Então, se tiver uma questão de prova do TED falando que a face é o local mais comum da erupção polimorfalus, a gente vai dizer que não. Tá? É o V do decote, dorso superior, pode ser ombros, mas não é comum face. Pode ocorrer, mas não é comum. Combinado? Uma outra coisa bem interessante é a gente lembrar que a erupção polimorfalus, ela é polimórfica, que eu falei, pode se apresentar como pápula, placa, vesículas e coça muito. Mas no paciente, quando ela faz as recidivas, ela é monomórfica. E isso é super, assim, eu acho assim, uma das coisas mais importantes, que às vezes os livros deveriam colocar em letras garrafais, porque às vezes quando a gente está estudando tanta coisa que passa batido. Mas ela é monomórfica, então aquele paciente que vai fazer placa eritematosa, ele vai fazer um bocado de placa. O paciente que vai fazer placa com vesícula, vai fazer placa com vesícula. Então, para aquele paciente, as lesões são monomórficas, não são polimórficas no paciente. Agora, a mesma doença, ela pode ser polimórfica, porque num paciente ela se apresenta de um jeito e no outro paciente ela se apresenta do outro jeito. Então, eu queria também acrescentar isso para vocês como conceito, para a gente poder sempre guardar e poder memorizar, tá certo? E aí, uma coisa bem interessante é que a gente pergunta muito assim, por que isso acontece, né? É uma entidade mesmo, é uma doença? Então, a gente ainda não tem a etiofisiopatogenia da erupção polimorfalus bem definida. A gente ainda tem teorias, modelos teóricos, possibilidades para a gente pensar o que é que gera essa patologia. O que se sabe é que os raios ultravioletas A são os mais implicados no desenvolvimento da erupção polimorfalus. Mas os raios ultravioletas B e a luz visível também podem gerar lesões da erupção polimorfalus. Uma outra coisa, justamente por realização de fototestes, foram vistos que nas pessoas que eram sensíveis a se expor numa fototerapia aquele comprimento de luz de ultravioleta, o paciente abriu uma lesão. Então, eles conseguiram ver isso. Existem casos até de soldadores que, na exposição dos raios ultravioletas C, que a gente sabe normalmente que não passa, né, por causa da camada de ozônio, mas pacientes que foram expostos, soldadores foram expostos ao ultravioleta C, eles desenvolveram também, mas isso normalmente nem tem nos livros, eu só estou colocando como informação a mais para vocês. Mas se a gente perguntar, ultravioleta A é o principal raio ultravioleta que desencadeia. E aí, qual é a grande questão? Como é o raciocínio que a gente tem para poder entender essa patologia, até para poder explicar para o nosso paciente? O normal são que os raios ultravioletas, eles têm uma ação imunossupressora. Então, o paciente que se expõe muito à luz, ele vai abrir um quadro de herpes.
porque a gente vai perder a nossa defesa, a gente vai reduzir a concentração de células de Langerhans na epiderme, e aí o que a gente tem dormindo pode ser ativado. Então, a exposição solar, e aí doenças como psoríase, você se expõe o paciente à luz para poder imunossuprimir essa pele, essa autoinflamação. Ok. O paciente com erupção polimorfa à luz, ele tem essa incapacidade, é como se ele não conseguisse, diante de uma exposição do raio ultravioleta, os raios ultravioleta não conseguissem imunossuprimir a pele. E a grande teoria que se defende atualmente é que quando a nossa pele ela é exposta ao raio ultravioleta, esse raio ultravioleta vai fazer uma exposição maior a antígenos fotorreagentes. É como se você quebrasse, levasse à morte de queratinócitos, levasse a queratinócitos apoptóicos e isso fizesse exposição de antígeno. Essa exposição de antígeno faria com que a pele reagisse inflamando e aí a gente tivesse uma infiltração inicial de linfócitos TCD4 e mais tardiamente de linfócitos TCD8. Mas teria também um aumento de células de Langerhans epidérmicas, um aumento de concentração de células de Langerhans dérmicas, e aí essa pele estaria infiltrada e inflamada, fazendo essas lesões pruriginosas. Quando um paciente que tem a pele normal, ele é exposto à luz, ele tem diminuição. É como se essas células elas diminuíssem em concentração, os linfócitos voltassem para os vasos sanguíneos e a gente melhorasse. No paciente com erupção polimorfa à luz, ele não tem isso. E, por incrível que pareça, hoje em dia, diante do estudo do genoma, existe toda uma investigação e uma sugestão de que existe nesses pacientes com erupção polimorfa uma redução, um número menor de genes que vão ajudar na depuração dos queratinócitos apoptóicos, porque é fato que quando a gente se expõe à luz, a gente danifica não só DNA, mas a gente pode levar morte celular, e principalmente dos nossos queratinócitos, mas existe uma depuração em tempo hábil do nosso corpo, e é como se a gente não tivesse, as pessoas que têm erupção polimorfa não tivessem essa depuração dos queratinócitos apoptóicos de forma efetiva. Tá certo? Existem outras teorias que tentam, na verdade, adicionar a essa não imunossupressão pelos raios ultravioletas, que é a principal teoria que rege, sim, estudo de selectina E, estudo de ICANN e por aí vários estudos, mas nada que seja muito assim comprovado e que a gente ainda espera que isso seja elucidado mais na frente. Certo? Então, a fisiopatogenia é que o paciente, o raio ultravioleta não consegue imunossuprimir ele, a pele dele. E aí, uma coisa bem interessante também em relação à erupção polimorfa à luz é que, eu vou falar já para vocês, mas já antecipando, é que a fototerapia pode ser uma forma de tratamento. E aí, muitas vezes, isso é até questão de prova também para quem está estudando para o TED. Faz como é que o paciente tem, a luz causa isso, mas a luz mesmo pode tratar. Porque, por avaliação e estudo da história natural da doença, o que foi constatado ao se estudar a erupção polimorfa à luz é que o paciente não é muito frequente essas lesões no rosto. E por que não é? Então, como foi visto que a exposição crônica e, obviamente, numa frequência reduzida, numa exposição durante o dia menor e numa frequência menor, não tantos dias, fazia com que a pele ficasse mais tolerante e não inflamasse tanto aos raios ultravioletas. Então, esse raciocínio foi extrapolado para aqui. Será que se a gente expondo a pessoa numa câmara de fototerapia, a gente consegue dessensibilizar essa pessoa que é tão sensível ao sol? E isso foi conseguido. Então, obviamente, diante da concentração da exposição, da concentração dos raios ultravioletas, do comprimento de onda, da dose exposta numa câmara de fototerapia, a fototerapia é uma possibilidade de tratamento, sim, para quem tem essa sensibilidade ao sol. E aí a gente pode começar a pensar aqui como é que a gente diagnosticaria, né,
a erupção polimorfa luz. Então, o diagnóstico é um diagnóstico principalmente clínico, então a gente tem lesões que são pápulas, placas e até a presença de vesículas muito pruriginosas em áreas fotoexpostas, principalmente no V do decote, no dorso superior, nos ombros, mais raramente na face e no dorso das mãos, e que ocorre num período mais sazonal. E que essas lesões, elas são efêmeras. Elas podem durar até semanas, mas elas desaparecem sem deixar cicatriz. Isso já ajuda, já sugere muito. Depois desse raciocínio da gente, mais tarde, já no final eu vou ler tudo que vocês estão escrevendo, tá, pessoal? Podem colocar aí que fica salvo aqui, eu consigo ler depois. O que vocês quiserem falar, ou perguntar, ou acrescentar. E aí, só voltando ao que eu estava falando, quando o paciente, quando a gente pensa nessa possibilidade diagnóstica clínica, ok. Mas você vai dizer assim, Jéssica, eu também às vezes tenho dúvida, porque eu posso estar diante de um paciente com lúpus, eu posso estar diante de um paciente com erupção, com eritema polimorfo, eu não estou em dúvida. E se eu realizar uma biópsia, certo? Você pode realizar uma biópsia. Ao se realizar a biópsia, a gente não vai ver uns achados tão patognomônicos, mas algumas alterações sugerem que a erupção polimorfa luz. A primeira grande alteração que sugere é a papila dérmica, que é aquela partezinha mais elevada que chega mais próxima da epiderme. A papila dérmica ela vai dar com edema. Então, a papila dérmica ela vai estar bem alargada no histopatológico e com água. E como é que a gente sabe que é um edema? Olhando, se eu for olhar uma lâmina, a gente vai perceber que aquele colágeno que está naquela localização dérmica, ele está meio esgarçado, como se fosse um algodão doce. Ele está afastado. E a papila dérmica está bem larga. E aí a gente fala que é uma presença de um edema na papila dérmica, ok? Um outro achado que a gente vai ter um infiltrado linfocitário perivascular e perianexial, tanto superficial quanto profundo. Algumas pessoas vão dizer, Jéssica, às vezes essas vesículas, quando a gente biopsia, a gente também vê agressão de interface ou degeneração hidrópica da camada basal, né? Que a gente normalmente pode descrever, o patologista pode descrever dessas duas formas. Pode ocorrer também. Então, já fica para vocês, para a prova prática do TED, que a erupção polimorfa luz é uma das patologias que faz agressão de interface, tá certo? Mas não é patognomônico, tá? Não é patognomônico. E aí, a gente mais sugere esse edema. Para vocês terem uma ideia, às vezes o edema é tão grande que a gente pode ver no histopatológico do paciente espongiose, que é justamente um acúmulo de água entre os queratinócitos. Então, um edema na epiderme, que vai dar um edema entre os queratinócitos, a gente chama de espongiose. Então, além da papila dérmica, a gente pode ter um edema dentro da epiderme, tá? Sempre acontece, não. Mas é um achado que pode estar frequente. E aí, o grande pulo do gato, que faz com que as pessoas façam o histopatológico, façam essa biópsia da lesão, é que quando a gente pede o estudo histopatológico para ser corado por hematoxilina eosina, ok, a gente deve pedir também a imunofluorescência direta. Por quê? Porque a imunofluorescência direta, na erupção polimorfa luz, ela é negativa. Quem for fazer TED também memoriza isso, anota no resuminho. E no lúpus, normalmente ela é positiva. E aí isso é um pulo do gato para a gente também conseguir afastar um pouquinho essas doenças. Uma outra coisa interessante é que a gente só tem histopatológico essas ajudas da imunofluorescência e do corante normal, típico, que é a hematoxilina eosina, o que a gente só consegue isso. Mas a história clínica por si só vai elucidar a nossa possibilidade diagnóstica. Uma coisa bem interessante é que as formas de tratamento elas são muito variadas. Mas só para vocês terem ideia, em relação à exposição solar, a erupção polimorfa luz, o paciente, quando ele diz a data que está ocorrendo,
que você anota, você percebe que foi na primavera e no início do verão. E que ele depois vai dizendo, e depois as lesões vão sumindo. E as lesões vão sumindo durante o verão, durante a exposição solar grande. Justamente porque a pele vai dessensibilizando, ela vai se acostumando com a exposição solar. Daí que acomete mais no clima temperado, principalmente nas regiões temperadas do planeta, ok? E aí, quais são os tratamentos? A gente tem que conduzir o nosso paciente de duas formas. Desculpem. Uma forma é profilática. O nosso paciente, se ele tiver com lesão no momento, a gente vai tratar, mas quando ele retornar para a nossa consulta, a gente vai ter que ensinar ele a evitar novas lesões. Então, em relação ao tratamento, a gente vai classificar essa erupção polimorfa luz em leve, moderada ou grave. Dependendo de como a gente vai classificar, a gente vai definir o tratamento. Vou dar um exemplo bem simples. Quando vocês reolharem o quiz de hoje, vocês vão ver que a nossa paciente se queixa de lesões aqui na região do dorso superior. Essa paciente já tem uma extensão moderada, porque ela tem quase um dimídio, né, no dorso superior acometido. Se essa paciente só tivesse 4 ou 5 lesões, você poderia classificar ela como leve, não existe um número mágico, então você pode classificar. E se essas lesões coçam, você pode passar corticoide tópico. Então, corticoide tópico de média potência, você pode passar 2 vezes ao dia, passar de segunda a sexta-feira, faz uma pausa no final de semana, o paciente repete na outra semana. Essas lesões tendem a involuir sem deixar cicatriz ou manchas residuais. Se o paciente tiver 2 ou 3 lesões, bem pouquinho, você pode simplesmente orientar fotoproteção. Agora, se o paciente tiver muita lesão e tiver com alteração de qualidade de vida, ele diz que não consegue dormir, que coça muito, que o prurido dele é muito intenso. Muitas vezes a gente lança a mão até de corticoide oral, tá, pessoal? A gente faz antihistamínico para tirar um pouquinho o componente. Boa noite. Zé, aí, assim, a gente vai fazer antihistamínico e para pegar um pouquinho aquele componente da histamina, mas como a gente sabe que é muito mais uma resposta de sensibilidade tardia, de hipersensibilidade tardia, ou seja, é um prurido muito mais imunicelular, autoinflamatório, o corticoide é o mandatório para isso. E aí, nesses pacientes, quando eles têm lesões mais extensas, você pode fazer por 7 dias corticoide tranquilo, oral. Você pode fazer 40 mg de prednisolona, 30 mg, obviamente sempre avaliando o peso do paciente, porque como é mais comum em mulheres adultas jovens ou na adolescência, às vezes o paciente tem menor peso, a gente tem que ter cuidado com essa dose que a gente vai fazer do corticoide. E pode passar corticoide tópico. Pode passar calcipotriol, tem estudo com calcipotriol? Tem. A maioria dos estudos, eles não são ensaios clínicos com N muito grande, randomizados, são muito relatos de casos, série de casos, mas que a gente sabe que pela fisiopatogenia da doença, pelo tipo de infiltrado, o corticoide pode ser utilizado, o calcipotriol também pode ser utilizado. Uma coisa que muitas vezes se questiona é se a gente deveria, nesse paciente, passar já protetor solar. E aí é mandatório, sabe? A gente está diante da fotodermatose mais comum, que é a erupção polimorfa luz. Então, esse paciente deve fazer uso de fotoproteção. Essa fotoproteção tem que ser contínua. Mas a fotoproteção oral, que é o uso de antioxidantes orais, eles não são tão... os estudos não são tão robustos. O que a gente vê como recomendação de especialistas, então isso é um nível de evidência um pouquinho mais baixo, é que em locais de clima temperado, pacientes que têm um impacto na qualidade de vida muito grande, você pode lançar a mão. Ana, é erupção polimorfa luz o assunto, viu? O paciente, quando ele está diante de recidivas que incomodam muito ele, a gente pode lançar a mão, tipo assim, vai iniciar a primavera, o paciente já pode iniciar uma fotoproteção oral associada à fotoproteção tópica. E fazer durante a primavera e o verão
uso de fotoproteção oral, mas no inverno ele não precisa, nem no outono. Porque essa doença, normalmente, o paciente vai dizer para você, ele não vai dizer que é, ele não vai raciocinar que é a estação do ano. Mas quando ele disser os meses, você consegue entender que ele não tem lesão. Ele fala, eu melhoro muito. Ah, tais meses eu nem tenho. E a gente consegue pensar nessa possibilidade. E aí a gente lança muito de corticoide, sabe? E a fototerapia é uma grande opção para o paciente. Lembrar sempre que a fototerapia ou a exposição solar com PUVA, que é psoraleno com UVA, ou a fototerapia que a gente pode fazer com UVA, mas isso é muito mais feito com UVB na aeroband, que é banda estreita, a gente normalmente vai fazer uma subdose eritematosa. Então, a gente sai do raciocínio dos linfomas, a gente sai do raciocínio da fototerapia e usa, em média, 70% da dose eritematosa. Porque a gente não quer gerar uma dose, a gente só quer gerar uma tolerância às raios ultravioletas. Combinado? Uma coisa muito importante é quando a gente vai orientar a profilaxia desse paciente. Então, é mandatório a gente orientar a fotoproteção de 2 em 2 horas a 3 em 3 horas. Na época de verão que o paciente for fazer atividades de lazer, usar camisas de fotoproteção, chapéu e repor o protetor solar. Nessas épocas que forem de primavera e verão, vale a pena realmente usar fotoprotetores orais, é o que a opinião do especialista sugere, ok? E os antimaláricos. Os antimaláricos, por extrapolação, eles podem ser usados numa dose menor para erupção polimorfalus, às vezes é questão de prova. E eles podem ser, como a hidroxicloroquina, eles podem ser usados nos pacientes justamente pelo raciocínio que a gente extrapola para as outras fotodermatoses, como lúpus, como porfiria, e a gente pode fazer o uso sim. Mas se você perguntar se existem grandes estudos com Ns imensos, não existe também, tá certo? Então a gente acaba fazendo. A erupção polimorfalus, com a evoluída idade, ela tende a melhorar. Provavelmente porque o paciente vai ter uma pele muito mais espessada, uma camada córnea mais espessada, vai ter uma epiderme um pouquinho mais espessada pelo fotodano crônico. Então, muitas vezes esse paciente ele evolui com a tolerância aos raios ultravioletas. Daí que os jovens são mais frequentes. Mas uma coisa importante é a gente pensar nos diagnósticos diferenciais, né, pessoal? Porque assim, pápulas e placas, eritematoses em dermatologia é um mundo. Eu brinco que são os diagnósticos mais difíceis, porque a gente engloba, tipo, dezenas a centenas de patologias que podem dar isso. Mas quais são as principais? A gente tem o prurigo actínico, porque são lesões eritematosas que coçam muito e que muitas vezes estão em áreas expostas. Eu vou dar 2 características que a gente sempre vai pensar que é mais para prurigo actínico do que para a erupção polimorfalus. O prurigo actínico, ele acontece muito mais na infância, em crianças, do que em mulheres de adultas jovens. E ele acomete rosto, então o paciente pode ter queilite. E são lesões muito mais duradouras. Eles não melhoram durante o verão. A pessoa continua o verão todo fazendo lesão. Então, são lesões que a gente vai pensar numa pessoa muito mais jovem e que acomete face e que dura todo o verão, tá certo? Em relação à urticária solar, porque eu acho que quando eu comecei a falar aqui da erupção polimorfalus, que eu falei, o paciente pode se expor ao sol e dessa exposição solar, esse paciente, algumas horas depois, pode aparecer com essas pápulas e placas urticadas, pruriginosas. Então, é muito comum o paciente dizer assim, eu tenho alergia a sol. E quando fala alergia pra gente, a gente pensa em reação tipo 1 de gel e cumbis, e a gente pensa em urtícaria, pensa em urticária. E a gente pensa na urticária solar. Mas aí a gente vai lembrar sempre que a urticária solar, as lesões duram no máximo 24 horas. E que a erupção polimorfalus pode durar algumas horas, mas ela tende a durar 1 dia ou mais. Então, 2, 3 dias. Então, aquele paciente faz, eu tô com essa lesão já há uns 3 dias, doutor. Então, já não é urticária solar, tá certo, pessoal? Então, pela anamnese, a gente já consegue descartar a urticária solar, tá bom? Então, sempre perguntar a duração da lesão para a gente poder afastar.
A gente, obviamente, tem outras possibilidades diagnósticas, como hidrovaciniforme, a gente tem o próprio lúpus. O lúpus, entram vários vários subtipos de lúpus como diagnóstico diferencial. No tronco, a gente tem muito lúpus agudo, mas o subagudo ele é muito mais frequente. Então, a gente vai pensar no tronco, com essas pápulas, a gente vai pensar muito mais em lúpus subagudo. E quando é lúpus subagudo, ele não coça tanto, nem de forma tão intensa como a erupção polimorfa-luz. Os achados histopatológicos são diferentes, a gente vai ter uma tendência a ter imunofluorescência positiva, esse paciente vai ter até uma produção de mucina maior na derme, então a gente vai ter outros achados, outros comemorativos, mas que eu vou ser bem sincera, às vezes a gente tem dúvida, às vezes a gente precisa revisitar esse diagnóstico e questionar se o paciente realmente tem ou erupção polimorfa-luz ou lúpus. E aí, o que os artigos científicos falam sobre isso? Eles entendem que são entidades diferentes, nosológicas, então são doenças diferentes, mas eles não conseguem predizer que o paciente com erupção polimorfa-luz tem mais tendência a ter lúpus, nem vice-versa, que é uma coisa que, vez ou outra, isso é questionado na literatura, isso é pensado nessa possibilidade. Não se consegue fechar isso, tá, pessoal? Eu acho que são cenas para os próximos capítulos, para as próximas décadas, mas atualmente, são entidades diferentes. O lúpus túmido, sim, mas o lúpus túmido ele gosta muito de fazer placas infiltradas na face e a erupção polimorfa-luz, ela não é tanto de face, ela pode ser, mas não é tanto. E o discoide, que foi uma possibilidade que levantaram, eu já coloquei nos stories. Normalmente, o discoide ele vai ter atrofia, ele é crônico, vai estar em áreas fotoexpostas, vai estar, mas ele é crônico, ele tem telangiectasias, ele tem um branco já marmóreo, né, da atrofia, e ele tem uma borda hipercrônica com hiperceratose folicular, ok? E uma outra patologia que às vezes cai muito, né, assim como diagnóstico diferencial entre erupção polimorfa-luz, é a porfiria cutânea tarda, né, as porfirias em si. Então, a porfiria cutânea tarda é mais comum, então a gente vai lembrar sempre que ela dá uma hipertricose, que o paciente com erupção polimorfa-luz não vai ter. Ela tem uma tendência muito mais a fazer bolhas, e bolha não é uma coisa tão comum na erupção polimorfa-luz, pode aparecer um pouco de vesículas, mas bolhas não são comuns. A hipertricose, ela tende a ser muito nessa região temporal, tá certo? O paciente fica todo hipertricose, mas assim, é muito comum nessa região temporal. E o paciente evolui depois das bolhas com milha e outras alterações. Então, pega muito dorso de mão, que o paciente com erupção polimorfa-luz não pega tanto o rosto do dorso de mão. Então, a gente vai fechando um pouquinho. Obviamente que o histopatológico é bem diferente, então acaba ajudando a gente. Mas se a gente conseguir sempre buscar na anamnese essa sazonalidade, o prurido intenso e um padrão monomórfico naquele mesmo paciente com recidivas sazonais, a gente consegue pensar na possibilidade da erupção polimorfa-luz, tá certo? Então, eu trouxe essa possibilidade para vocês hoje, para a gente conversar. A erupção polimorfa-luz a gente vai sempre lembrar em outras lives, em outros quiz, porque às vezes o paciente passa muito de médico em médico para chegar nessa possibilidade. Eu quero muito que a gente consiga diagnosticar de forma mais fácil para poder conduzir melhor esse paciente. Eu vou ver o que vocês estão colocando. Podem fazer pergunta, tá, pessoal? Eu estou à disposição aqui. Eu vou aqui, ó, ver o que vocês estão falando. Tem uma pessoa pedindo aqui uma live de rosácea. Eu prometo que eu vou fazer uma live de rosácea. Aguarde, fique seguindo a gente. Eu vou fazer uma live especial de rosácea, sim, para vocês. Eu vou colocar aqui para vocês. Tatá perguntou aqui, acho que é Tatá que fala, né? Fotoalérgica por fármacos. Pois é. Muito boa a sua possibilidade diagnóstica, sim. A fotoalergia, que a gente pode chamar de fotoalergia, ou a gente pode chamar de eczema fotoalérgico. Ele é um tipo de alergia, de alergia a medicamentos, principalmente, ou a substâncias, que não necessariamente são medicamentos, e que quando a gente se expõe ao sol, ele gera radicais que fazem com que a gente ative nosso sistema imune
e a gente gere lesões, gerando memória. Então, a fotoalergia, toda vez que o paciente se expor àquilo, que ele se expor ao sol, a gente vai, de certa forma, acabar tendo recidivas dessa lesão, mas não vai ter sazonalidade. E os eczemas, eles tendem a fazer umas descamações, porque ele tende a fazer um padrão agudo, evolui para o subagudo, em que ele faz crosta e que depois ele liquinifica. E a erupção polimorfa à luz, ele pode até liquinificar, mas é muito raro, porque essa lesão ela tende a desaparecer. Então, isso talvez seja uma ajuda na anamnese. Histologicamente, eles também são diferentes. Então, qual é a diferença histológica? A erupção polimórfica à luz, o eczema fotoalérgico vai ter espongiose, né? Se tiver no agudo, a gente vai ter vesículas. Se a gente tiver no crônico, a gente já vai ter uma retificação e uma verticalização do colágeno da derme diante de todo o prurido. E uma acantose também, tá certo? Deixa eu ver aqui para vocês perguntar mais coisas. Podem perguntar se vocês tiverem dúvida, tá certo? Deixa eu ver mais. É muito interessante. Claudio colocou aqui, né, na questão de psoríase, né? Eles até falam que os antígenos, eles podem chamar de psoríase. Antígenos antimicrobianos psoríase, que seriam esses autoantígenos, esses antígenos, autoantígenos dos queratinócitos apoptóicos. A gente pode dizer esse nome na literatura, sim, mas não tem nada a ver com psoríase, tá, gente? É só um nome que eles colocaram. Antônio pediu sobre rosácea, eu vou fazer, viu, Antônio? Pode deixar, já me comprometi com você. Ana Lívia, eu já respondi qual era o tema de hoje. E eu acho que não tem mais dúvida, né? Uma live sobre esporotricose, tá certo, Fabrício, vamos fazer sim. A gente tem, Fabrício, um podcast que você pode escutar no Spotify, ou você pode assistir no YouTube com esporotricose, em que a gente tem imagem. No YouTube, no nosso canal do Dermato Papers. Então, a gente fala sobre esporotricose, eu e a doutora Cláudia. A gente coloca imagem, a gente fala das espécies, dos exames, o que deve solicitar e como tratar. Então, se você quiser dar uma olhada lá, já tem, mas depois a gente pode trazer um caso clínico bem legal num quiz e discutir aqui na live sim também, tá bom? Cristiane perguntou se poderia, por favor, repetir os meses de piora da erupção polimorfa à luz. Posso. Primavera e o início do verão. Isso cai, minha gente. Isso é a letra E das questões de prova, tá? De concurso, de tudo. Porque é muito, muito perguntado. Então, durante o verão, que a gente esperaria que estaria pior a erupção polimorfa à luz, a pele, ela dessensibiliza em relação aos raios ultravioletas. Então, na primavera, começa a ter mais sol, tem muito mais incidência solar do que o outono e o inverno. E aí, depois, o paciente começa a fazer lesão, e aí, o início do verão, e depois ele começa a melhorar. Durante o verão, ele começa a melhorar. Tá certo, Cris? Isso aí eu quero que vocês memorizem muito. O Instanews perguntou assim, define eczema, por favor, são múltiplas lesões presentes. Perfeito, eu vou responder. Eczema não tem a ver com essa aula, mas é um diagnóstico diferencial. Eczema é um diagnóstico clínico e que a anamnese ajuda. São lesões em que clinicamente elas podem ter 3 fases, são lesões que 99%, e aí alguns autores colocam até 100%, coçam, e que elas estão relacionadas ao paciente fazer o que a gente chama de espongiose. Esse paciente ele faz um edema na epiderme, existe um acúmulo de água. Os eczemas eles podem ser alérgicos, mas eles também podem ser tóxicos. O que é isso? Uma pessoa que toca na água sanitária pode depois ficar se coçando, ou um paciente que usa muito álcool 70 nas mãos para esterilizar, ele pode ficar se coçando. E se eu fizer uma biópsia ali, ele vai estar com espongiose. Então, a gente no eczema, a gente tem muito um padrão de espongiose, e isso sugere muito um edema, um acúmulo de água na epiderme, porque a epiderme não é para ter água entre as células, só é para ter água dentro das células, porque é um tecido epitelial
que tem desmossomos e endesmossomos. Então, o eczema, a gente olha a lesão, são lesões normalmente bem circunscritas, a gente sabe onde a lesão começa, onde ela acaba, e quando ela é aguda, ela tem vesículas e tem eritema e coça. Depois, quando ela está subaguda, ou seja, o paciente está com aquela mesma lesão, não ficou bom, está se coçando, as vesículas elas secam e viram crostas, mas continua com eritema e com a coceira. E quando o paciente está com aquilo que ele não conseguiu melhorar, porque ele não descobriu ainda o que é que está causando esse eczema, essa causa exógena, ele começa a cronificar. E o ato dele coçar vai fazer com que essa pele fique mais grossa, ou seja, acantótica, espessa a epiderme, e que ele tenha uma alteração do colágeno da derme. E fica hipercrômica, porque se a gente lembrar, quando uma pessoa coça muito a região, a pele tende a hiperpigmentar, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Então, tô devendo a Fabrício e tô devendo a... Eu não sei se foi Tatá, aqui Ana, tô devendo rosácea também. A gente vai, vamos falar sobre isso, são patologias muito frequentes. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado, que quando vocês forem estudar a opção polimorfa luz, essa live tenha ajudado vocês a poder já ler de forma mais rápida e conseguir compreender melhor, tá certo? Boa noite a todo mundo, tá certo, pessoal? Boa noite a todo mundo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau!